Bom, eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz o texto bíblico: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo, Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até meio-dia. Então, morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar uma jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas. Vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido e com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama.
Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Gease e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra e pegou o seu filho e saiu. Esse é o tipo de texto que, se eu tivesse encerrado aqui, já teria feito o sermão de hoje. A própria leitura dele é uma leitura que traz para nós uma reflexão muito profunda, muito atual e, ao mesmo tempo, tão antiga e tão verdadeira, que tem a ver com o extraordinário poder de Deus de surpreender aqueles que acreditam que as coisas chegaram ao fim. A sunamita, essa mulher que passou a história apenas pelo lugar em que ela habitava, porque esse não é o nome dela, a mulher sunamita. Na verdade, Sunem é o lugar de onde ela veio, de onde ela vivia, e por isso então ela era chamada de sunamita. Foi uma mulher que demonstrou uma profunda tenacidade, uma capacidade enorme de ser tensionada e uma resiliência, vamos assim dizer, de ser tensionada e não romper. Parece que essa é uma postura, uma atitude muito assim própria das mães. Porque as mães, elas têm esse jeito de serem tensionadas, de muitas vezes chegarem aos limites. Eu sempre digo isso para minha mãe: olha, mãe, às vezes quando acontece uma coisinha ou outra com a Ana Luísa, a gente fica assim preocupadíssimo, e a minha mãe tem 5 filhos e 5 netos. Né? Eu sei que muitos aqui até têm mais do que isso, mas eu estou usando o exemplo dela porque é o mais próximo de mim, e eu digo: olha, eu não sei, só pela graça de Deus que não acontece nada com a senhora, porque volta e meia um neto está passando por alguma situação, é um filho que precisa de oração, é uma situação ou outra, mas enfim, ela absorve isso, sempre tem uma palavra de ânimo, sempre está dizendo que está orando pelos filhos, que crê que as coisas vão sempre melhorar. E é essa capacidade, é essa tenacidade, é essa elasticidade na vida das mulheres, das mães, é que faz com que elas superem até mesmo as suas limitações, as suas incapacidades, como foi o exemplo dessa mulher sunamita, a história que hoje nós vimos. E não é fácil, irmãos e irmãs, quando nós, diante do mundo que vivemos, enxergamos tantas coisas difíceis, tantos problemas econômicos, problemas políticos, problemas de ordem social, problemas de ordem moral, inversão de valores, toda a sorte de coisas que poderia sequer se imaginar. O nosso tempo é o tempo das inversões. O nosso tempo é o tempo em que tudo aquilo que era fixo se tornou líquido, como diria o Bauman, Zygmunt Bauman. Ou seja, todos aqueles conceitos que antes eram considerados imutáveis, vamos assim dizer, o nosso tempo está mostrando que essa realidade está mudando. Então as coisas, elas estão em grande processo de mudança. Então esse pensador do nosso tempo, Bauman, ele diz isso, que o nosso tempo é um tempo líquido. E pela facilidade como as coisas, pela liquidez como as coisas acontecem, pela forma como elas se esvaem, como elas acabam, como elas se encerram. Então, vivermos uma fé cristã no nosso tempo é um desafio tremendo. Primeiro, porque nós temos a grande e maior dificuldade da nossa vida, que somos nós mesmos, que é o nosso eu, que são as lutas interiores, são as nossas limitações, os nossos problemas pessoais, que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado não sabem, não conhecem, mas Deus sabe. No entanto, Deus conhece
as nossas limitações e sabe também o limite onde podemos chegar. E quando a Bíblia nos mostra uma história dessa, longe de nós pensarmos que a Bíblia é um livro pessimista. A Bíblia não é um livro pessimista. A Bíblia não é um livro de horrores. A Bíblia não é um livro com incoerências. Muito pelo contrário, a Bíblia é um livro claro, real. E talvez por isso que muitas pessoas tenham dificuldade de ler a Bíblia. Porque ela de fato mostra o ser humano como ele é. Mostra a vida como ela é. Com as suas alegrias, mas também com os seus dissabores. Então muita gente diz, mas a gente encontra tanta coisa incoerente na Bíblia, a gente encontra tanta coisa errada. Não é que se encontre coisa errada, é que você precisa compreender a luz do tempo bíblico. E naquele momento, o que significa aquilo? E mais do que isso, a Bíblia está falando do ser humano. Esse que sou eu, que é você, que são os nossos filhos. Então, portanto, como viver uma fé genuinamente bíblica no nosso tempo, sabendo dessas coisas? Então, a nossa constância, a nossa convicção, a base da nossa fé, ela não se limita e ela não se dá pelas circunstâncias. Porque se fosse pelas circunstâncias, imagina só, qualquer sobressalto na nossa vida nos derrotaria, nos levaria para o chão. Qualquer enfermidade, qualquer má notícia, qualquer problema que surgisse na nossa caminhada de fé seria motivo bastante para que nós abandonássemos, corrêssemos do barco. Mas esse não é o objetivo que a Bíblia tem ao nos falar da fé em Cristo Jesus, da fé nesse Deus que surpreende, que atua extraordinariamente nas coisas ordinárias. Então a história da mulher sunamita pode ser que fosse e seja ainda a história de muitas pessoas da nossa sociedade. Gente que quando você pergunta como ela vai dizer, está tudo muito bem. Está ótimo. Você precisa de alguma coisa? Não, está tudo certo. Eu tenho os meus bens, tenho a minha casa, tenho o meu salário, está tudo em paz. Mas de repente alguém tem uma ideia. E ali no caso o servo de Eliseu e Geazi teve uma ideia. Disse, olha, Senhor, essa mulher ela não tem filho. Não tem filhos. E Eliseu e Geazi estavam dispostos a fazer algum bem para aquela mulher, porque, poxa, ela construiu um quarto para eles. Um quarto em que eles poderiam se hospedar todas as vezes que passassem por aquela região. Eles eram influentes, conheciam o comandante do exército, o rei, poderiam de alguma forma falar em favor dessa mulher para que ela pudesse de alguma forma obter algum privilégio, receber algum benefício. Mas ela disse, não, eu não preciso de nada. E volto mais uma vez a dizer, Geazi teve a ideia, ela não tem filhos. E então Eliseu pensa, então é isso. E Geazi diz mais, ela não só tem filhos, como o marido dela já é muito idoso. Está aí a ideia. A gente vai orar, nós vamos profetizar sobre a vida dessa mulher, e essa mulher daqui a 1 ano vai ter um filho. Eles mandam chamá-la no quarto. Ela entra. Quando ela entra, ele diz, olha, você não tem filhos e nós vamos orar aqui, daqui a 1 ano você vai ter um filho nos seus braços. O que essa mulher faz? Ele mexeu direto no coração dela. Provavelmente algo que talvez nem o marido soubesse que ela fosse tão frágil, que era o desejo da maternidade. Aquela mulher desejava ardentemente ser mãe. Ela queria ser mãe. E Eliseu diz para ela, você vai ser mãe. E ela se torna mãe. Embora ela em princípio não acreditasse que isso pudesse acontecer, mas ela se tornou mãe. E aí então passam-se os anos. O menino cresce. O pai, certamente mais velho, trabalhando com os homens no campo. E um dia o menino sai, e ao que tudo indica, o texto bíblico nos fala que isso era por volta do meio-dia. O menino vai em direção ao pai, e então começa a sentir uma dor de cabeça fortíssima, fortíssima. E começa a passar mal, é levado para sua mãe, e de repente, quando a mãe vê, aquele menino está morto. Provavelmente ele passou por uma insolação muito forte. E aquela mulher, ela começa a pensar, e agora, o que é que eu faço da minha vida?
o filho que eu, no meu coração, secretamente tanto esperava e que agora estava nos meus braços, de uma hora para outra morre. E mais, como que eu vou dar a notícia disso para o meu marido que já é velho? Alguma coisa tem que acontecer. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar esse menino e vou botar no quarto do profeta, porque lá o meu marido não vai. Lá, normalmente, os empregados só vão quando eles passam por lá. É um lugar em que eu vou poder esconder. Aquela mulher guardou o corpo do menino lá. O menino deitado na cama. E ela chamou os empregados e disse: preparem os animais, nós vamos subir nos animais e vamos até lá no profeta, porque eu não tinha a menor possibilidade de ter filhos, e aquele homem orou e fez com que eu tivesse um filho. Então, certamente agora que eu perdi esse filho, ele tem a resposta para dar. E eu vou lá. E aquela mulher, ela sai no sol quente, viajando até o Monte Carmelo, onde estava aquele homem, onde estava Eliseu. E o mais surpreendente de tudo, quando aquela mulher chega e que eles percebem que é ela, Eliseu olha para Geazi e diz assim: olha, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Porque não tinha nenhum motivo, e o próprio marido da mulher tinha questionado isso dela. Por que é que você vai ver o homem de Deus hoje? Qual o propósito? Não é época de se ver? Não, eu preciso ir. E o marido respeitou. Quando ela chega lá, ela surpreende pela sua chegada também o profeta e o seu servo. E eles perguntam para ela: como é que você está, Geazi corre? Está tudo bem contigo? E o teu marido? E o menino? E o que essa mulher faz? Ela diz: está tudo bem. Está tudo bem. E então Eliseu manda chamá-la. E no momento então que eles se encontram, ela olha para Eliseu e diz assim: eu não tinha pedido filho. Essa era uma situação que, embora fosse muito delicada, estava dentro do meu coração, já pacificada, resolvida. Eu te recebi na minha casa, te tratei bem, você orou e agora eu tive um filho e agora esse filho morre? É assim, desse jeito então? É assim que as coisas começam e acabam? Não, eu não aceito. Olha só a resiliência dessa mulher. O espírito destemido dela de ir atrás da solução do problema. E então Eliseu manda que Geazi vá na frente e coloque o seu bordão sobre o menino, mas o menino não acorda. E depois então, somente quando Eliseu vai até o menino e se coloca sobre o menino, de braços estendidos, olhos nos olhos, boca na boca, e sopra aquele menino, e ele se levanta, dá uma volta pelo quarto e repete o mesmo gesto, e de repente o menino espirra 7 vezes e ele torna a vida. Aquele menino morto volta a viver. A nossa vida é essa. E nós aprendemos coisas muito importantes através da vida dessa mulher sunamita. Coisas que eu e você precisamos ter constantemente. E que eu vejo muito claramente que as mães têm isso. E a primeira delas, diante dos problemas, enfrenta a situação. Uma família que tinha um bom poder aquisitivo, uma família estável na sociedade, uma família reconhecida na sociedade. Uma família que aparentemente não precisaria de nenhum recurso, de nenhuma influência política, mas que tinha no secreto do coração uma ausência, uma lacuna, a ausência de um filho. Aquela mulher não era individualista. Ela compartilhou os seus bens, compartilhou o que tinha com aqueles homens, com aqueles servos de Deus. Mas mesmo assim, ela enfrentou uma situação dificílima, tremendamente difícil. E ela não se mostra em nenhum momento egoísta, porque ela poderia simplesmente, no momento em que ela viu seu filho morto, ter gritado para o seu marido e ter dito: vem para casa porque o nosso filho está morto. Mas ela age de uma forma assim tão impressionante que ela faz com que o seu marido, já sendo idoso, fosse poupado do sofrimento da notícia. Porque ela sabia que iria atrás da solução e que, de alguma forma, Deus daria a vitória naquele instante. Ela sabia exatamente onde estava a solução do problema. Isso me lembra muito a passagem em que Jesus realiza o seu primeiro milagre público nas bodas de Caná da Galileia.
E quando o vinho se acaba, eles vão e perguntam, olha, e agora, como é que a gente faz? Pergunta para Maria, e Maria diz, olha, o negócio aqui não é comigo não, vai lá e façam tudo o que ele ordenar, Jesus. O problema na nossa vida, irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós buscamos a solução para os nossos problemas nos lugares errados. Entende? A gente tem que saber onde busca a solução para os nossos problemas. Como nós somos humanos e a nossa percepção das coisas ao nosso redor, via de regra, é muito material, então nós achamos que é a matéria que soluciona os nossos problemas, mas nem sempre é a matéria que soluciona os nossos problemas. Nós sempre achamos que somos um corpo que temos um espírito, mas nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. E isso muda absolutamente a nossa percepção sobre a matéria. Nós não desprezamos a matéria como acreditavam os gregos, em detrimento, ou melhor, deixava a matéria de lado e elevava o espírito. Não, nós cremos que as duas coisas fazem parte. Elas, dentro do propósito de Deus, elas têm um plano de redenção. Mas nós cremos que o que nos faz caminhar, o que nos faz estar de pé, é o fôlego da vida. E esse fôlego da vida é o espírito. Então nós precisamos sim aprender a fazer que o nosso espírito esteja cada vez mais fortalecido, assim como também o nosso corpo. Aquela mulher, ela não se acomodou. Ela foi ao lugar da origem do milagre, porque um milagre já havia sido feito. O menino havia nascido naquele lar quando não se imaginava sequer que um filho pudesse ter. E existem momentos da nossa vida que Deus quer nos surpreender, por razões muito claras, para mostrar que Ele é Deus. Você, por exemplo, nunca se perguntou por que é que Jesus demorou para ir até Lázaro? Por que é que ele esperou que um de seus melhores amigos precisasse primeiro morrer, para que depois, então, ele tornasse a fazer com que ele vivesse? Quando ele chega lá, qual é o questionamento lançado? Agora que o Senhor chega? Agora que ele já está morto, que o Senhor chega? Mas existe uma coisa muito clara para Deus. A glória da ressurreição é muito maior do que a glória da cura. Então, às vezes, na nossa vida, Deus quer nos dar coisas muito maiores e nós esperamos por coisas menores. Jesus, naquele momento, não queria mostrar para aquela multidão que estava ali chorando a morte de Lázaro que ele poderia ser curado. Jesus já tinha curado muita gente. Jesus queria mostrar para aquela multidão que ele mesmo estava vencendo a morte e que, portanto, a morte já não era um limite. Então ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. A segunda coisa que a gente pode destacar naquela mulher é que ela tem, como disse, uma atitude positiva. E naquele contexto bíblico, não ter filhos era um problema de ordem social, porque era um herdeiro, algo indispensável na família, um herdeiro indispensável, quer dizer, alguém que não apenas levaria o nome, mas manteria as possessões, faria com que a história daquela família fosse à frente. E aquela mulher, mesmo diante do perigo mais absolutamente impossível de ser resolvido, que seria vencer a morte, ela vai em busca da solução do problema. Mas uma coisa é muito clara, irmãos, muito certa. Deus, ele age de forma extraordinária nos corações que se permitem ao extraordinário. Então existem muitas pessoas que durante a vida podem não enxergar muitas coisas maravilhosas que Deus faz por razões muito claras, porque o coração é uma terra árida. Jesus, por exemplo, ele não fez muitos milagres em Nazaré. E sabe o que a Bíblia diz? Por causa da incredulidade dele. Então existem muitos lugares em que de fato Jesus não vai realizar muitos milagres, porque a incredulidade ela pode se tornar um empecilho
na nossa caminhada de fé. Portanto, nós temos que superar essa limitação que é a incredulidade. Uma outra coisa que essa mulher sunamita fez, ela creu contra a esperança. Mais ou menos como Abraão e Sara. E que coisa difícil a gente compreender essa expressão, creu contra a esperança. Como assim crer contra a esperança? E na verdade, quando a gente se volta para o texto original, a gente entende que crer contra a esperança significa esperar de modo contrário a toda expectativa. Ou seja, Abraão e Sara já são velhos. Como que esses dois vão poder gerar filho? A expectativa é que eles envelheçam cada vez mais e morram. Então, crer contra a esperança é acreditar que mesmo onde aparentemente já não havia possibilidade de acontecer um milagre, houve um milagre. E aí nós aprendemos uma coisa na nossa caminhada de fé. Que Deus nos chama para viver pela fé e não pelo que nós vemos. E por fim, aquela mulher, ela adquire uma experiência extraordinária. Porque a saga dessa mulher, ela não acaba aí. No capítulo 8 desse mesmo texto, nós lemos que vem uma grande fome sobre a terra. E Eliseu orienta aquela mulher para que ela fique fora por um tempo. E quando ela retorna, ela percebeu que havia perdido os bens. Parece que a esse tempo o marido já não estava mais presente. Mas o rei ouviu acerca dos milagres operados por Eliseu na vida daquela mulher. E o que acontece quando ela vai diante do rei? Ele se lembra da história que tinha ouvido e restitui à mulher todos os seus bens. O extraordinário não foi só no momento, ele continua acontecendo durante a vida daquela mulher. Então nós somos desafiados hoje a ressuscitar os corações adormecidos e mortos. Nós somos chamados a viver pela fé, não pelo que os nossos olhos enxergam, não por aquilo que nossas mãos tapeiam, não por aquilo que os nossos lábios tocam, não por aquilo que o nosso nariz sente, mas por aquilo que o nosso espírito diante de Deus ele sente. A Bíblia nos diz que o justo vive pela fé. E essa mulher, como mãe, no mundo em que a falta de fé é algo tão grande, nós somos chamados a pensar, a focar os nossos olhos nas coisas eternas. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós cremos contra a esperança. Nós temos que falar para as pessoas que ainda que as pessoas acreditem que tudo pode dar errado, nós é que vamos chegar no meio da conversa, lá em família, e vamos dizer, não, eu creio que pode dar certo. Porque a sociedade que nós vivemos, ela não pensa assim, mas nós somos convidados a pensar assim. Por isso que Jesus veio, por isso que o Evangelho está diante de nós, para que nós possamos aprender como essa mulher sunamita e viver para além de toda expectativa. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe ricamente e nos faça olhar como essa mulher, para frente, para além das expectativas, e nos faça cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor, entendendo que é no ordinário da nossa existência que Ele realiza os extraordinários. Mães, a mulher sunamita é um exemplo maravilhoso de persistência, de tenacidade, de busca da presença de Deus. Que vocês se apeguem a esse exemplo maravilhoso que a Bíblia nos dá. Feliz Dia das Mães. E que vocês sejam tão prósperas como aquela mulher teve a alegria de ter o seu filho de volta nos braços. Amém? Que Deus nos abençoe.